Olá, o Brasil tem hoje cerca de 550 mil presos, 70% a mais do que seria a capacidade máxima das prisões do país. Desse total, quase 220 mil ainda não foram julgados, são réus em situação de prisão provisória. Recentemente, uma lei entrou em vigor permitindo que esse tempo atrás das grades possa ser levado em conta pelo juiz na hora de proferir a sentença. A nova legislação faz parte do pacote proposto pelo Ministério da Justiça, que criou o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Para falar sobre o assunto, o Cidadania recebe o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério, Marivaldo Pereira. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Queria que o senhor começasse explicando por que essa lei foi comemorada pelo Ministério da Justiça como um avanço, uma ajuda ao sistema prisional brasileiro. Ângela, essa lei ela é comemorada com mais um esforço conjunto da parceria entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional no caminho de aperfeiçoar, de aprimorar, de trazer mais racionalidade ao sistema penal. O que essa lei faz? Ela simplesmente desburocratiza o procedimento entre a condenação e o início da execução penal. O que acontece antes da lei no Brasil? O que acontecia? O sujeito aguardava muitas vezes o processo preso, ou seja, já cumprindo a pena, tá? Ao final, quando o juiz decidia a sentença, para que o tempo que ele já cumpriu durante o processo fosse descontado da pena prevista ali, esse processo tinha que sair do juiz que concedeu a sentença, tramitar até o juiz da execução penal e lá o juiz da execução penal faria esse cálculo e diria qual é o regime em que ele tem que cumprir a pena ou, muitas vezes, isso é uma realidade em razão da morosidade do processo judicial, colocaria ele em liberdade. O que acontece? Essa lei diz, juiz, ao dar a sentença, você já tem que abater o tempo de pena que foi cumprido provisoriamente, para definir o quê? O regime de cumprimento da pena e mais, se o sujeito já tem direito à liberdade. Muitas vezes, essa pessoa fica presa durante todo o processo judicial e, em razão da morosidade, esse tempo é até mesmo superior ao tempo previsto na sentença. E a pessoa acaba ficando presa indevidamente durante a tramitação do processo entre o juiz que condena e o juiz da execução penal. Isso, em muitos estados, é rápido, é célere, porém, em outros, onde há uma dificuldade muito grande de acesso à justiça, e isso é uma realidade no país, apesar de termos um avanço muito grande nos últimos anos de fortalecimento da defensoria pública, isso pode levar dias, meses, e a pessoa acaba ficando presa indevidamente quando já cumpriu aquilo que está previsto na sentença ou muitas vezes já mais do que aquilo que está previsto na sentença. Essa é a ideia da lei, evitar que as pessoas fiquem presas por um tempo superior àquele previsto na lei ou na sentença do juiz. Aliás, o senhor me dizia aqui antes do programa começar que mais de 20% dos presos hoje no país foram presos por crime sem violência, por furto. Exatamente. Esses são os principais beneficiados de um processo como esse? Sem dúvida alguma, até porque muitas vezes a condenação, essas pessoas quando são presas durante o processo, quando sobrevém a sentença, elas já cumpriram um tempo superior àquele previsto na sentença. A gente precisa lembrar que o furto, o que é? É o crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça. Ou seja, não há ali na ação, na conduta, uma prova de periculosidade do sujeito. Então, em tese, ele sequer deveria estar preso. Embora devesse responder a um processo penal, ser condenado, mas... Ser condenado a quê? O sistema, a Constituição prevê que entre as penas previstas na nossa legislação, você tem a prisão, que é a pena extrema, é a medida extrema, mas você tem outras penas alternativas à prisão, como a prestação de serviços, como a multa, a pena pecuniária, enfim, outras penas que poderiam ser aplicadas para crimes menos graves, né? Para crimes que não envolvam periculosidade, que não envolvam violência, que não envolvam agressão física, né? Violação da integridade da vítima. Esse é o grande desafio, talvez seja um dos pontos que a gente mais patina. Nós temos hoje um sistema de penas alternativas que não goza de grande credibilidade, infelizmente, que não foi devidamente estruturado e que muitas vezes, quando se fala em pena alternativa, o cidadão torce o nariz, assim, fala, nossa, pena alternativa, lá vem com aquela história, virou a tal da cesta básica, que todo mundo fica indignado. O sujeito cometeu o crime, paga uma cesta básica e está resolvido. Esse é um outro problema. Sistema de penas alternativas precisa ser devidamente estruturado para que o cidadão
quando olhar para a aplicação da pena alternativa, ele veja, olha, de fato, o sujeito foi punido. E o sujeito que cometeu o crime... Entenda como punição. Exatamente, exatamente. Por isso é necessário, é um dos temas que a gente tem trabalhado junto ao Congresso Nacional, na reestruturação do sistema de penas alternativas que dê transparência, o cidadão possa ver que ele está funcionando, o juiz possa acompanhar o cumprimento da pena e seja efetivo. O sujeito condenado vai lá e, de fato, cumpre aquele tempo de serviço comunitário que lhe foi imposto. A gente já falou aqui na abertura, dos 550 mil presos, tem pelo menos 220 mil, salvo engano, que estão presos aguardando processos. O Brasil tem prisões preventivas em excesso? Olha, esse é um problema que, mais uma vez, a parceria entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional tentou atacar com a aprovação da chamada Lei das Cautelares ainda em 2011. A chamada Lei da Fiança, que foi conhecida pela mídia assim. Né? Qual que era a ideia dessa lei? Era, primeiro, fortalecer a fiança, ou seja, aumentar a fiança de modo a que ela não fosse insignificante para crimes do colarinho branco, para grandes crimes envolvendo quantias substanciais de recursos. Mas, ao mesmo tempo, fortalecer, disponibilizar para o juiz a aplicação de uma série de medidas alternativas à prisão provisória. Então, você tem situações como, por exemplo, a gente mencionou aqui do furto, né? O sujeito que praticou um furto, ele não necessariamente precisa aguardar o processo preso, né? O juiz pode impor outras medidas a eles, como, por exemplo, a proibição de sair no final de semana, a proibição de saída noturna, a proibição de ter contato com determinadas pessoas, de frequentar determinados lugares, a própria prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico, enfim, a lei criou uma série de outras medidas que têm um custo menor para o Estado, que têm um impacto menor para o acusado e que tem a mesma efetividade, que é o quê? Para que serve a prisão preventiva? Garantir a ordem, garantir garantir a regular tramitação do processo e a paz social. É para isso que serve a prisão preventiva. Eu prendo o sujeito antes da condenação porque ele representa um risco à sociedade, porque ele representa um risco à regular tramitação do processo. E às vezes colocá-lo dentro das prisões, como aliás disse o próprio ministro da Justiça recentemente, acaba sendo uma faculdade do crime, um espaço para ele aprender a praticar outros crimes e para ter sua autoestima degradada. Exatamente, com um agravante. Na prisão preventiva, você tem indícios da prática do crime, né? Você ainda vai passar por todo um processo que vai formar a culpa do acusado. Secretário, por que com essa nova lei das fianças, já há mais de ano, o resultado não se vê na prática? Olha, esse é um debate que a gente vem fazendo já há algum tempo. Por que a lei não alcançou o objetivo que o Congresso Nacional e o Poder Executivo almejava? Há uma cultura muito forte no sistema de justiça pelo encarceramento. E a própria imprensa vem divulgando muito frequentemente situações em que a lei é distorcida. Vou te dar um exemplo. A lei prevê que, na fixação da fiança, se o juiz verificar que o acusado não tem condições econômicas de arcar com a fiança, ele deve reduzi-la, ou até mesmo liberá-lo do pagamento da fiança, impondo outra medida cautelar, né? Entre aquelas que eu mencionei. O que vem acontecendo? Casos em que o morador de rua é pego furtando, o juiz vai e aplica para ele uma fiança. É óbvio que ele não vai pagar a fiança, é óbvio. Né? Sujeito que não tem condições financeiras, o juiz vai e aplica uma fiança alta. Óbvio que ele não vai ter condições de pagar a fiança. O que acontece com ele? Acaba preso. Não pelo risco que representa a sociedade, mas sim por não ter o recurso suficiente para pagar a fiança. Descumprimento da lei. Exatamente, que é uma grande distorção do que vem acontecendo. Agora, para que a gente evolua nesse sentido, é necessário um diálogo muito forte com os atores envolvidos no sistema de justiça. Porque nós precisamos mudar essa cultura do encarceramento. O encarceramento não necessariamente é bom para a sociedade. O encarceramento é caro e muitas vezes pode pegar uma pessoa que tem ali uma baixa periculosidade e torná-la uma pessoa altamente perigosa para a sociedade. Agora, de certa forma, não é uma admissão da falência do sistema prisional quando a gente, como Estado, como instituição, o senhor, como representante do Ministério da Justiça, admite que se eu prender uma pessoa, eu estou tornando esta pessoa pior? A preocupação do Ministério, fazendo um pouco de advogado do diabo, também não deveria ser não tentar impedir que essas pessoas sejam presas nesses ambientes, mas tornar esses ambientes não tão nocivos àquela pessoa que precisa responder a uma condenação? Eu acho que são duas situações, tá? Primeiro que há sistemas penitenciários
menos piores e outros que estão em situações bastante preocupantes. O Brasil tem vários estabelecimentos prisionais que estão em situação bastante preocupante. Segundo que, em hipótese alguma, esse problema pode levar à defesa da impunidade. Não é isso. O que se busca é a racionalização do sistema. Aquele que cometeu o crime tem que ser punido de acordo com os termos previstos na lei. Agora, a lei também prevê que a punição deve ser proporcional ao crime cometido, proporcional à periculosidade, ao histórico da pessoa que cometeu esse crime. Então, eu acho que esses são os caminhos que vêm sendo debatidos, tanto no âmbito do Poder Executivo, como aqui no Congresso Nacional, quando se fala da reforma do Código Penal e da própria reforma da Lei de Execução Penal. A gente precisa equilibrar, temos que ser rigorosos no combate à impunidade e hoje a gente tem praticamente 9 tipos penais que geram todo o encarceramento que a gente tem no Brasil. Muitos crimes não são punidos, sobretudo aqueles do colarinho branco, crimes tributários, enfim, esses ainda têm corrupção, ainda tem um alto índice de impunidade. O que é punido? São 9 tipos que existem na sociedade. Tem que continuar sendo punido? Tem. Agora a gente tem que punir com racionalidade. Por quê? Porque senão isso se volta contra a sociedade. E além disso, tem que se buscar a ampliação das unidades, que é um trabalho complexo, é um trabalho difícil, envolve uma parceria entre a União e os estados, né? Tem toda a complexidade de construção de presídio, não é qualquer empresa que constrói, não é qualquer município que quer ter na sua sede um presídio, isso é um outro fator complicador. Enfim, são fatores que o Ministério vem enfrentando em parceria com os estados e também com o Congresso Nacional, desde a definição dos orçamentos, desde a definição do aprimoramento da legislação. O Ministério fez mutirões junto com o Conselho Nacional de Justiça entre 2008 e 2011 e descobriu, assim, nesse período, mais de 30 mil pessoas presas que já tinham cumprido suas penas. Outras, mais de 70 mil que já tinham cumprido já poderiam almejar uma progressão de pena, que, em outras palavras, é sair de um regime totalmente encarcerado para um regime de prisão domiciliar ou só noturna. E esse episódio mostra que, quando a gente fala de condenação, o próprio Estado não cumpre a lei e não é condenado por isso. Nesse âmbito, nesse sentido, o que pode ser feito e como proteger a sociedade, como o senhor falou, de um Estado que está produzindo bandidos? Claro. Esse trabalho do mutirão carcerário, aliás, uma iniciativa excelente, espetacular do Conselho Nacional de Justiça, que vem demonstrando esse problema, né? Como fruto dessa discussão do Conselho Nacional de Justiça, e aí mais uma vez a atuação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, para ressaltar a importância dessa sintonia, foi aprovada uma lei que prevê que os estados elaborem, implementem ferramentas que hoje, para quem trabalha na área de tecnologia da informação, são bastante simples, mas que permitam o acompanhamento da execução penal de forma automática, ou seja, pegar o sistema da administração penitenciária que tem lá a chamada régua do preso, que é a caixinha que ele vai enchendo conforme ele cumpre os dias de pena. Toda vez que a caixinha alcançar um nível em que ele tem direito à progressão de regime ou a ser colocado em liberdade, esse sistema manda uma comunicação automática para o juiz. Isso foi o que disse a lei que é aprovada recentemente agora, acabou de 2012. Ser aprovada, exatamente. Nem está em vacácio ainda, nem entrou em vigor. O juiz, recebendo essa informação, chama os autos, confere se não há falta grave, se não há um outro mandado de prisão contra aquele preso, ouve o Ministério Público e, a partir dali, concede ou a progressão de regime ou a liberdade, conforme for o caso. O que se busca com essa lei? Evitar aquilo que você colocou, que o Estado figure como violador de direitos. O Estado tem que punir quem viola direitos e punir com todo o rigor da lei, mas ele não pode se colocar no papel de violador de direito. O Estado foi construído para proteger direitos e não violá-los. E isso tem um custo para a sociedade. Quando o Estado atua violando direitos, o custo para a sociedade é bastante alto. E esse projeto, que é o da informatização do acompanhamento da execução penal, que o senhor mencionou aqui, recentemente aprovado, tem prazo para ser implementado pelos estados, para ser implantado efetivamente esse sistema informatizado? Ou uma ajuda de recurso aos estados? Olha, uma vez entrando em vigor a lei, já deve ser utilizado. Tem muitos estados, o sistema penitenciário, o sistema informatizado que tem as informações dos dados prisionais, ele varia de acordo com cada estado. Há estados que já estão prontos.
né, para acompanhar. Ele estava conversando com um juiz da vara de execuções aqui de Brasília, ele mostrava, olha, eu já tenho acesso a esses dados. Agora, há estados em que não há a troca de informações entre a administração penitenciária e a vara de execuções penais. Essas informações acabam ficando na administração penitenciária. Essa integração é que é necessário ser feita e o Ministério tem trabalhado para diagnosticar quais são as deficiências de cada um dos estados e apoiar a implementação desse sistema, a integração desses sistemas para a implementação dessa lei. O senhor falou agora há pouco, o Estado não pode ser um violador dos direitos humanos. A gente viu também, recentemente, ficou muito polêmico, comentado no país, que o próprio ministro da Justiça, ao dizer que preferia morrer do que ser preso no Brasil, dizia que as nossas prisões são medievais e são violadoras desses direitos. No entanto, custam muito caro à sociedade. Cada preso custa quanto, secretário? O senhor custa mesmo algo em torno de R$ 1.800, de acordo com os dados do DEPEN. Por mês? Por mês. Por que, se é tão caro, é tão ruim? Olha, o que precisa ser desenvolvido? Por que é tão ruim? É necessário, o sistema prisional, ele acaba, dentro do contexto da sociedade, ficando como algo em segundo plano, ou seja, algo que não se olha, não se costuma olhar muito para o sistema prisional na perspectiva do controle social, né? A melhoria dos serviços públicos, ela está diretamente associada à existência de controle social. O que é necessário para que a gente evolua nessa questão do sistema prisional? É necessário que a gente concretize a atuação, estruture e fortaleça a atuação dos órgãos previstos em lei para efetivar o controle do sistema prisional. Então, é fundamental que o Ministério Público tenha um papel de acompanhar para e passo a situação do sistema prisional, o gasto dos recursos no âmbito do sistema prisional, o respeito aos direitos humanos dentro do sistema prisional. É necessária a criação de órgãos independentes que façam esse papel e tramita na Câmara dos Deputados, prestes a ser aprovado, o mecanismo preventivo de combate à tortura, que é um órgão que o Brasil se comprometeu a partir de um tratado internacional de implementar para combater a tortura e tem como objetivo o quê? Fazer visitas ostensivas aos presídios para verificar qual é a situação, se está havendo prática de tortura, se aquele presídio tem condições ou não. Nós precisamos avançar na realização desse controle. Somente com controle social e investimento, obviamente, a gente consegue avançar nesse sentido. É possível prever uma atuação efetiva de reversão dessa realidade em médio prazo? Olha, a curto prazo, muito sincero, é muito difícil a gente pensar numa solução. Primeiro que a criação de novas unidades envolve a parceria entre a União e os estados e, mais do que isso, tem todo o trabalho de construção de projetos, de identificação de áreas, questões de segurança. Então, a curto prazo, isso... Agora, a médio prazo, eu acredito que, apesar da situação ser bastante complicada, nós temos avançado. No âmbito legislativo, nós conseguimos já aprovar a Lei das Cautelares, que você mencionou aí, a Lei da Fiança, ou Lei da Fiança, né, como ficou conhecida pela imprensa. Aprovamos a Lei da Remissão pelo Estudo, que garante ao preso, a cada 3 dias de estudo, um dia menos na pena, que prepara o preso para ser devolvido à sociedade, para que ele se reintegre e não volte à vida do crime. Dá esse preso uma perspectiva de outra possibilidade. Exatamente, exatamente. Nós conseguimos aprovar a informatização do acompanhamento da execução. Nós conseguimos aprovar agora essa lei da detração que nós já mencionamos aqui. Ou seja, há uma sensibilidade muito grande do Congresso Nacional no sentido de aperfeiçoar o sistema penal, o sistema penitenciário, para resolver esse problema. Temos a discussão prevista para o ano que vem do Código Penal, já apresentado pelo presidente Sarney, e temos também uma comissão de juristas criada para reformular a lei de execução penal. Então, por tudo isso, eu acredito que a médio prazo é possível a gente ter a implementação dessas leis, vencer esses obstáculos culturais, como é o caso da banalização do encarceramento provisório, que você mencionou aqui, e conseguir investir na estrutura para melhorar, para conseguir racionalizar o sistema. E racionalizar significa o seguinte: combater a impunidade com todo o rigor da lei, mas sem que o Estado figure como violador de direitos. Que isso não é papel do Estado, e isso é uma aberração quando o Estado atua como violador de direitos, os quais ele deveria proteger. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Nós conversamos neste programa com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. O nosso tema foi o sistema prisional brasileiro. O programa chegou ao fim, mas você pode deixar o seu recado para a gente. O telefone do Senado, anote aí, é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita de qualquer parte do país. Se você preferir, também pode acessar nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. E além de dar a sua opinião, pode rever e até baixar este e outros programas mais de uma vez. De novo, obrigada pela sua companhia e até a próxima.